amados, mais um dia. Glória a Deus que nós abrimos os olhos e ainda que você não sinta vontade, verbalize. Não é sempre que eu sinto desejo. Eu não espero sentir o desejo porque eu não vou viver pelos meus sentimentos, mas eu vou viver por aquilo que Deus já colocou na minha mente, me ajudou a colocar na minha mente. E começar o dia agradecendo. Bendize minha alma ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize minha alma ao Senhor. E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Olha só, não se esquecer nenhuma das coisas maravilhosas que o Senhor tem feito por todos nós. Com certeza, Ele fez muitas coisas. E aquelas que Ele ainda não fez. Ele sabe porque Ele não fez. E cabe a nós confiarmos. E nesse tempo que ainda dói, né? A expectativa, né? De querer determinadas coisas, mas elas não terem acontecido ainda. Isso tudo vai amadurecer a nossa fé, vai nos levar além, vai nos capacitar a mais amar. Então, amados, o presente maior que nós temos, o milagre maior, a resposta maior da nossa fé é estarmos próximos de Jesus, é estarmos num relacionamento com Ele, passando seja pelo que for, tendo a fé como uma grande galardoadora, aquela que nos dará a recompensa porque nós cremos. E o maior presente é a paz, que transcende a compreensão humana, é a alegria dele que é a nossa força. A nossa alegria não vai estar dependendo das circunstâncias, porque tudo isso que está aqui vai passar, sabe? Tudo vai passar. E nós vamos para a eternidade levando a nossa fé, e com a nossa fé a obediência, o amor a Deus, sabe? Vamos lá, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu separei aqui o versículo 11, capítulo 1, versículo 11. E por isso que sempre oramos por vocês, pedindo que o nosso Deus que chamou vocês para a nova vida, faça com que sejam merecedores dela. Pedimos também que Ele, pelo seu poder, realize todos os desejos que vocês têm de fazer o bem e complete o trabalho que fazem com fé. Assim, Jesus, o nosso Senhor, será louvado por causa do comportamento de vocês. E vocês serão elogiados por Ele, por meio da graça do nosso Senhor, do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Olha, a igreja passando por lutas, né? E ainda assim, Paulo orando, pedindo, né? Para que eles fizessem o trabalho com fé. É isso que eu acabei de falar com vocês aqui agora. Primeiro nós vamos admitir, estamos passando por lutas, por dificuldade, não vamos negar essa luta, essa dificuldade. Ninguém aqui é super-homem, mulher maravilha. Nós somos seres humanos. Mas o que nos diferencia é que nós reconhecemos, nós admitimos, nós tomamos posse dessa herança maravilhosa. Através de Cristo, né? Que é o primogênito. Nós somos filhos de um Deus que nos ama apaixonadamente, que tem sempre o melhor para cada um de nós. Então, nessa nova vida daqueles que aceitaram Jesus, que querem caminhar com Ele, né? Então ele fala aqui, que Ele nos chamou para a nova vida e faça com que nós sejamos merecedores dela, sabe? Pedir também que pelo seu poder realize todos os desejos que vocês têm de fazer o bem. Sabe, amados? Mesmo quando nós queremos fazer o bem, nós não conseguimos nas nossas próprias forças. Nós sempre seremos totalmente dependentes da graça, que é a força que vem de Deus para nós, de fato, realizarmos aquilo que Ele coloca nos nossos corações, como cristãos, como aqueles que foram feitos à imagem e semelhança de Deus, nos comportarmos como nosso Pai. Imagina, como Criador do universo. E Jesus esteve aqui nos mostrando como deve ser esse comportamento. Olha, Jesus, né, ele foi calmo, e principalmente, em tudo ele dependia do Pai. Quantas vezes nós vemos nas Escrituras, né, Jesus saindo para orar, Jesus acabava de pregar o Evangelho, ele se retirava, ele ia orar. Por que nós vamos acreditar, vamos viver, achando que nós não precisamos estar em comunhão com a palavra, estudando a palavra, pedindo luz ao Espírito Santo,
para que essa palavra, sabe, ela não seja tão somente lida como letras mortas, mas que seja como letras vivas, sabe? Que nos traga novidade de vida, nos traga esperança. Não para sairmos por aí falando, eu sei que tal versículo está em tal lugar, blá, blá, blá. É bom saber, mas melhor do que tudo é nós vivermos tudo isso, sabe? Vivermos realmente. São os frutos, não é pela palavra verbalizada, mas por aquilo que nós revelamos na nossa caminhada, amados. Vou ler para vocês alguns versículos aqui da primeira carta aos Tessalonicenses. Alguns versículos aqui da terminação da carta aqui muito interessantes. Falando exatamente, capítulo 5, no verso 15. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. O que ele está dizendo para nós? Pagar o mal com o bem. Vai contrário, né? Ao que o mundo nos fala. Mas esse é o ensinamento de Cristo. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Primeiramente aos irmãos da fé, mas também aos que não são irmãos na fé. Porque qual a maneira de nós atrairmos, de nós revelarmos que o nosso Deus é amor? É sendo indiferentes, é sendo rudes, nos comportarmos como donos da verdade, como superiores? Muito pelo contrário, as escrituras falam que aquele que se acha mais espiritualizado, aquele que conhece a palavra, aquele que conheceu a Deus, seja servo daquele que não conhece, para revelar com humildade, sabe, esse Cristo maravilhoso. Estejam sempre alegres. Orem sempre. Vou repetir. Estejam sempre alegres. Como, pastora? No meio a tantos problemas. A alegria do Senhor é nossa força. Ele nos dá essa alegria, amados. É a esperança, é a confiança de que tudo ficará bem. Ele não permite, além do que as nossas forças possam suportar. Ele não permite, amados. Podem estar certos disso. Orem sempre, 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 orando. E sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Quando eu tô alegre, quando eu tô triste, quando eu resolvi problemas, quando eu não resolvi os meus problemas, quando eu não tenho nem perspectiva de quando eles serão resolvidos. Você tem problemas assim? Eu tenho. Eu não faço ideia. E às vezes eu vejo esse problema explodindo na minha cabeça. Eu falo, meu Deus, se não for o Senhor, o que vai acontecer? Mas ele vem sobrenaturalmente, ele vem milagrosamente e resolve essas situações para nós, sabe? Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Examinem tudo. Fiquem com o que é bom. Evitem todo tipo de mal. Quanta coisa aqui, amados, para nós aprendermos, né? Tô pregando de trás para frente, né? Não importa. Não despreze as profecias. Sim, temos que ser testada, né? Mas não vamos desprezar, porque elas são muito importantes. Examinem tudo. Fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele. Completamente dedicados ao Senhor. Nossa. Hoje, né, nós tivemos uma programação da igreja, logo de manhã. E aí, quando eu vim, eu falei, poxa, já é domingo, né? Vou preparar o almoço. Vou dar uma pedalada, né? Qual a intenção de dar uma pedalada? Eu fiquei me perguntando. Eu tenho que fazer remissão do tempo, aproveitar o tempo. Esticar o corpo, distrair um pouco, porque hoje é domingo. Mas eu já tinha feito isso. Então, eu gastei o meu tempo estudando, lendo as escrituras. Porque eu preciso remir o tempo. Eu preciso aproveitar o tempo, como ele diz aqui, né? Nós precisamos nos dedicar a ele. Eu já tinha feito exercício para o meu corpo, que é templo dele, como eu postei um rio de manhã, né? Foi exatamente sobre esse tema que nós saímos, que, né, a minha líder lá fez o fechamento, né, do ano da rede de mulheres da nossa igreja. Foi muito lindo, muito maravilhoso. Valorizando esse corpo, né? Protegendo, sendo bons mordomos. O mordomo é aquele que cuida de uma casa.
Qual é a casa que nós temos que cuidar? O nosso corpo. Dando alimentação saudável, dando sono no horário certo, tempo certo, respirando. Respirar é muito importante, amados. Se você não respira bem, você, nossa, vai ter muitas dores, porque o oxigênio, ele precisa correr pelas nossas células. E ele é levado pelo sangue. Eu preciso respirar. Eu preciso dormir. Eu preciso me movimentar. Eu preciso ter um hobby. Sabe? Tudo isso é importante. Mas tudo com equilíbrio. Por isso que eu abri mão de sair, porque eu já havia saído. Então não teria necessidade. E que ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres. Ó, a tríade aí, ó. Espírito, alma e o corpo. Livre de toda mancha, todo pecado, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo, o noivo. Ele virá num piscar de olhos, e quem estiver vivo, com ele irá. Oh, coisa linda! Aqueles que o chama é fiel e fará isso. Nossa, ele fará, ele é fiel. Viu? Eu não vou ler o final, o que é a despedida dele, para não prolongar muito, para não ficar tão longo esse devocional, mas amados, pensemos nessas coisas. Sabe o quão importante é. E quando nós sentimos o desânimo e tudo mais, né? Às vezes nós sentimos o desânimo quando nós deixamos de acertar, quando nós erramos. Esse dia eu meti um... Falei que eu paguei um mico, mas um mico daquele bem micado. Eu parei e falei... Davi, logo o Espírito Santo falou comigo. O homem segundo o coração de Deus. Nossa, quanta coisa que ele fez, quanta bagunça. E ele é conhecido até hoje, há mais de 2000 anos, como homem segundo o coração de Deus. Falei, epa, Marisa, você pode ser mulher segundo o coração de Deus, e daí? Basta que você se arrependa, realinhe, entenda por que você fez isso, né? E continua, porque Jesus já te perdoou. Jesus, se você não se perdoa, se você não se considera, se você não tem paciência e tolerância com você está pecando, porque Cristo já fez isso tudo na cruz por você. Então, amados, é isso aí. Antes de você terminar aí, desligar, vá lá, curta, compartilhe nos seus grupos. Você está ajudando a palavra a chegar além. Você também é um evangelista. Você também é um propagador da palavra. Não é verdade? Então, nós vamos seguir de fé em fé, de glória em glória. Sabe? É nos pequenos detalhes das nossas vidas. Eu disse para você, da minha remissão do tempo, do que eu abri mão ontem, porque eu já tinha, né, descansado, já tinha brincado, mas precisou da minha renúncia, né? Um novo dia viria hoje. E aí eu teria tempo para trabalhar meu corpo, eu teria tempo para outras coisas, outros domingos viriam. Então é nós renunciarmos, sabe? O Espírito Santo nos dá o toque, nos dá a sensibilidade, nos dá a clareza de pensamento, para nós fazermos as escolhas certas. Sempre com essa palavrinha aqui, né? Sermos totalmente dedicados a Ele. Porque o tempo está aí. E Ele está voltando. E há muita gente morrendo, muita gente se perdendo. E nós precisamos fazer a nossa parte. Amém? Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Pai justo, Pai fiel. Mais um dia, Deus. A semana, né? A gente considera que começa hoje, segunda-feira, Senhor. Que seja uma semana, né? Um tempo que para nós na Terra, nesse tempo é assim, né? Ele é cronológico, ele é do relógio. Um tempo, Deus, que possamos realmente remir, possamos tirar proveito desse tempo, termos consciência, Deus. Nos ajude, Senhor. Ensina-nos a sermos gratos, ó Pai. A medida do nosso crescimento também é a nossa gratidão, ó Deus, por todas as coisas que o Senhor já nos concedeu. É reconhecermos, Deus, que nós não somos merecedores de nada, mas o teu amor, inexplicável amor, nos concede tantas maravilhas, ó Deus. Muito obrigada. Toma-nos a todos, ó Pai. Se alguém que aqui me ouve, ó Pai, está passando por alguma angústia, algum conflito, luto, depressão, ó Deus, qualquer tipo de tristeza, Deus, que o Espírito Santo Consolador, ó Pai, possa, Deus, ter liberdade, ter o crédito dessa pessoa, Deus,
Dê a ela essa capacidade, Deus, de acreditar, de sentir-se abraçada, Deus, consolada, Deus, acolhida, porque o Senhor não nos deixou sós, ó Pai. O Senhor está sempre conosco, ó Deus, nos providenciando para nós tudo que nós precisamos, ó Deus. Nós precisamos só de ter fé. E até a fé o Senhor nos diz, se você não tem fé, que você peça e Ele dará. E o Senhor nos dá a fé, Deus. Então dê a fé àquele que me ouve, ó Deus. Dê tudo, porque o Senhor dá. Aquele que te busca, aquele que te procura, aquele que quer te amar, aquele que quer andar nos teus caminhos, ó Deus. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Amém, aleluias. Um beijo no seu coração. Não deixe de curtir. Se lembre, suas mãos abençoadas, abençoadoras, levando essa palavra além. Talvez não seja para você, ou talvez para outra pessoa que vai ouvir, é uma frase que liberta, que a palavra de Deus é poderosa. Ela não volta vazia. E quando você contribui, essa palavra, ela viaja através dos mares, porque a internet tem poder. Deus deu para esse tempo essa capacidade. Ela vai além, ela vai em outros continentes, ela é traduzida em outras línguas, amados. Então você tem muita força aí na sua mão, na sua mente, que vai decidir, curtir, compartilhar, colocar um amém, pedir oração, orar para quem está aí também. Ok? Deus conta conosco. Em nome de Jesus. Um beijo no seu coração mais uma vez.